Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma manhã, mais um dia maravilhoso, podendo desfrutar desta palavra poderosa que o nosso Deus nos ensina. Amém? Estaremos lendo Hebreus de número 5 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhes disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. E diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Amém? Glórias a Deus por isso. Pessoal, aqui na carta de Hebreus 5, a gente vê, claramente o escritor trazendo aqui a menção de um ensinamento muito profundo. Esses versículos aqui estão explicando o que significa ser um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote deve ser uma pessoa que ela é chamada por Deus, como nós estamos vendo aqui. Tem um significado, tem um propósito, tem o Deus Todo-Poderoso que separa uma pessoa. Deus escolhe segundo a sua vontade, não a vontade do homem. Deus separa, escolhe e capacita essa pessoa. Amém? Então ela é escolhida por Deus para fazer o quê? Todo o serviço sacerdotal. Ele representa o quê? O povo. E assim ele deve o quê? Identificar-se com a sua natureza humana, mas também representar Deus para o povo. E por isso ele deve ser chamado por Deus para o seu serviço. Amém? São os dons e os sacrifícios ali que ele vai fazer. A principal referência aqui é do trabalho do sumo sacerdote, No dia da expiação, o único dia do ano em que um sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, O santíssimo lugar onde está a presença de Deus, era a Arca da Aliança, onde um único dia do ano, esse sumo sacerdote ia sendo treinado, ele ia sendo ali, aperfeiçoado, ele entrava sempre em santidade para poder, estar apto a entrar no santíssimo lugar, senão ele seria fulminado, ele morreria diante da presença de Deus. Para fazer o quê? A expiação, dos pecados. Então, isso é o que a gente está lendo. Hebreus 9, do 7 ao 10, explica sobre isso, o que ele faria ali, a respeito disso. Então, para expiar os pecados do povo e interceder também por ele e por sua casa. Então, a expressão aqui que ele está dizendo, assim, a respeito da ignorância, do não conhecimento, ele está dizendo o quê? Olha só, expressão ignorantes e errados refere-se àqueles do povo que houvessem pecados sem querer e sem a real intenção de fazê-lo. Números 15, meus irmãos, tem uma história lá que é muito cabulosa, a respeito de uma pessoa também que cometeu um erro e ali ele foi fulminado, ali ele simplesmente foi apedrejado até a morte. Então era exigido que o sumo sacerdote ele oferecesse o quê? Um sacrifício, tanto pelo povo como também para si mesmo, pela sua família, no dia da expiação, A gente lê em Hebreus 9,
Hebreus 9:7 fala assim, olha, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, pelas culpas do povo. Amém? Então o que ele fazia? Uma vez por ano, ele entrava ali no Santíssimo Lugar, oferecia sacrifício a Deus para encobrir o pecado. Repare-se, meus amados, que tem uma grande diferença hoje, porque Jesus, ele foi o sacrifício real, né? Foi o sacrifício primordial de Deus para a comunidade. Então hoje não tem mais o sacrifício de um animal para encobrir. Hoje nós temos o que? O livre acesso de nos arrependermos mediante o sangue de Cristo para sermos perdoados. Não encoberto, agora é perdoado. Amém? Levíticos 16:6 também fala que, depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele e fará expiação por si e pela sua casa. Então, no passado, meus amados, para eles terem o pecado encoberto, não era perdoado, encoberto, eles passavam a culpa sobre o animal. Era dessa forma que faziam, amém? Posterior a Cristo vir à terra e se oferecer como sacrifício real, sacrifício santo, agora, meus amados, todo o pecado da humanidade foi, pago pelo sangue de Cristo. Hoje eu e você temos o quê? Essa oportunidade de termos a condição de chegarmos no Santíssimo Lugar com o coração quebrantado, pedir ali por arrependimento e Deus nos perdoar mediante o teu Filho que nos amou. Amém? Então, meus amados, é isso tudo que a gente está aprendendo, o chamado por Deus. Arão, ele foi nomeado o quê? Para a função de sacerdote pelo próprio Deus. Êxodo 28, a gente lê sobre isso. Ele fala, depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, seus filhos, passa ali tudo, as pessoas que seriam ali apresentadas, preparadas para seguir esse ofício sacerdotal. Então ali ele fala sobre as vestes sagradas que eles terão ali, para glória e ornamento. É muito lindo você poder ler as escrituras e você se aprofundar nesse ensinamento, amém? Então assim está falando também sobre todos os sucessores ali de Arão, aqueles que desafiaram o chamado de Arão. Aqui tem uma história muito profunda, Teve um episódio na palavra de Deus, que você lê lá em Números 17, se você quiser ler, é muito profundo. Eu vou dar uma pequena pincelada aqui para vocês a respeito do que é o chamado sacerdotal por Deus. Ali teve um povo, um nome específico chamado Corá. Ele ali induziu as pessoas que estavam ali no deserto, onde Deus estava ali levantando o sacerdote, levantando o sacerdócio. Ali a palavra de Deus fala que houve esse homem chamado Corá, que induziu ali mais algumas pessoas ali ao que? A se rebeliar contra Moisés e Arão, dizendo que o que eles estavam pregando não era verídico, que eles também queriam fazer assim do jeito que eles quisessem. Não, a gente também tem parte nisso, a gente também vai participar, a gente também vai fazer, Você nos tirou lá do Egito, nos prometeu tais coisas, ainda não se cumpriu, você está falando e não está acontecendo, então a gente vai fazer do nosso jeito. Mais ou menos é isso. Você pode ler lá em Levítico 17 e você vai ver o que aconteceu. Levítico 16, tá? É onde está essa história. Então, você vai ver o que aconteceu. Simplesmente Deus ali fulminou aquelas pessoas. Simplesmente abriu a terra, engoliu eles vivos, E ali mais 14 mil pessoas morreram com uma praga por causa da desobediência, da afronta, de pessoas que se rebeliaram contra os homens de Deus, Eles ali se opuseram contra os homens de Deus, afrontando Deus. Então, meus amados, é muito importante a gente ter o entendimento, que Cristo não chamou, a si mesmo para o ofício de sumo sacerdote. O Pai o chamou, Deus constituiu, Deus chamou Arão, Deus chamou Moisés, Deus chama as pessoas e em específico para algo específico, capacita essa pessoa para fazer algo específico. Então, meus amados, nós temos que ter prudência a respeito de tudo que vai acontecendo, amém? Nosso Deus, meus amados, Ele mesmo incumbe de fazer todas as coisas, assim como o Senhor ali, a gente vai ver em Salmos 2:7 e Salmos 110:4, onde são citados aqui para provar esse fato que ele está dizendo a respeito, da superioridade de Cristo em relação a tudo, em relação aos anjos, em relação a outros sacerdotes que tiveram aqui na terra. Jesus é o superior
supremo, é o sumo sacerdote, amém? Né? O autor está usando aqui a citação para afirmar o relacionamento especial de Jesus com Deus Pai. Por isso que a gente vê, né, a citação do Salmo 110, 4, a respeito disso, que destaca, né? Então, meus amados, a gente vai vendo que a natureza eterna do sacerdócio de Jesus, ela é e será o mediador entre nós e Deus para sempre. Amém? É a única fórmula de nós alcançarmos o Pai. É mediante o quê? Essa aliança. É mediante a mediação de Jesus. Jesus está à destra do Pai. Amém? Então Cristo ali, meus irmãos, como a gente está lendo Hebreus 5, Cristo ele não ofereceu sacrifício por si mesmo, mas ele ofereceu por nós, com lágrimas, com orações, com súplicas de uma vida e morte de obediência. E ele foi ouvido, e o seu sacrifício foi aceito por causa de seu temor, da sua obediência e da sua reverência. Ele foi resgatado da morte pela ressurreição. Você compreende isso? Meus amados, não é porque simplesmente nós somos importantes para Deus que Deus enviou Jesus, pelo contrário. Amém? O foco não é o homem, não é o homem. Amém? O ênfase não é o homem, né? Nós estávamos destituídos da glória de Deus, né? Um povo perverso, um povo pecaminoso. Então, meus amados, nós não temos mérito em nada, né? Como às vezes a gente vê algumas pregações, né, a respeito de focar no homem, né? Você é o centro da vontade de Deus, o homem é o centro do coração de Jesus, por isso que Jesus veio e morreu por nós. Isso não é verdade. A verdade, meus amados, é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu filho. É por amor de Deus, né? Deus, né, amou o mundo a ponto de enviar o teu filho como sacrifício por nós. Então o mérito e a honra é totalmente de Deus. Amém? Jesus pagou o preço para poder resgatar a humanidade, para Ele mesmo. Amém? Pelo amor de Deus. Então isso que significa a graça de Deus. A gente somos salvos pela fé na graça de Deus, que graça significa favor imerecido. Nenhum homem merece, nenhum homem mereceu, né? Ninguém merece a graça de Deus, ninguém merece o amor de Deus. Ele é autossuficiente, pelo próprio amor dele, amou a humanidade e quis salvar a humanidade. Então, todos aqueles que ouvirem a voz de Deus, obedecerem à vontade de Deus, estarem no foco da vontade de Deus, ser o quê? Ali, participantes do Evangelho, todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus, confessar que Jesus é Rei, que Jesus é Salvador, que não existe nada nem ninguém além de Jesus Cristo, esse passa a se tornar filho de Deus. Amém? Isso é aprender a obediência. Isso é a obediência. E Jesus, ele é ali o exemplo fundamental da obediência. Jesus não precisava aprender a obedecer como se antes fosse desobediente, como nós somos, né? Pessoas desobedientes agora estão aprendendo a ser obedientes. Jesus não. Jesus não precisava aprender a obedecer, ele sempre foi obediente, né? Mas ele teve de passar pela experiência de obedecer à vontade do Pai, como um homem, porque ele foi esvaziado de toda a sua glória. Ele não era 100% Deus, 100% homem, ele era simplesmente 100% homem. Ele deixou no céu a glória e a majestade dele, o poder de Deus dele ficou com Deus Pai. Ele se esvaziou e desceu à terra como homem, limitado, tendo de aprender todas as coisas, mas em tudo ele foi obediente e foi instruído sempre pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, aqui a gente está vendo, ele aprendeu a natureza da obediência, Jesus, para ensinar a humanidade um exemplo perfeito. Amém? Sendo ele consumado. Então, esta frase que a gente vê aqui não sugere que Jesus não fosse antes consumadamente perfeito, né? Significa que cumpriu com total sucesso o plano de Deus para ele. Ele suportou o sofrimento, ele suportou as tentações, né? Como um ser humano comum, como eu e como você. Para quê? Para que pudesse agir verdadeiramente como nosso sumo sacerdote. Para que ele possa ser o exemplo sumo na minha e na tua vida, ele teve que passar por todos os sofrimentos, por todas as tentações para falar para mim e para você, filho, é possível sim, eu cumpri, eu fiz, você também consegue, eu vou te ajudar. Amém? Eu vou te ajudar, porque o Consolador, quando eu subir, ele vai descer. E o Consolador vai trazer para mim e para você o quê? O arrependimento. O arrependimento da má conduta, o arrependimento dos maus caminhos, o arrependimento de coisas que nos afastam de Deus, para trazer justiça e juízo. Nada mais do que isso. Amém? Isso significa o Evangelho.
é sacrifício. Evangelho, meus amados, é tomar nossa cruz todos os dias, negar a nossa condição humana todos os dias e falar: Senhor, que não sejam as minhas vontades, mas sejam as tuas, né? Como Paulo falava claramente, que não seja eu, mas seja Cristo em mim, que as pessoas não enxerguem Fábio, mas enxerguem Cristo. Por isso, meus irmãos, é uma vida de obediência, é uma vida de se abster do que o mundo nos oferece, coisas que nos corrompem. Amém? Por isso que nós temos que andar muito atentos em tudo que a gente faz da nossa vida, do que a gente pensa, do que a gente, aprende. Temos que aprender a sã doutrina. Amém? Isso é o que a gente tem que aprender. Compreender sempre as nossas fraquezas, as nossas limitações. E lembrando que Jesus está intercedendo por nós diante de Deus. Essa é a causa, que significa o quê? A fonte. Jesus é a fonte de todas as coisas. Amém? A obediência de Jesus ao Pai, meus amados, o conduziu ao Calvário, à própria morte na cruz. E o sacrifício do único ser humano sem pecado em nosso lugar tornou o quê? A causa, a fonte de nossa salvação. Jesus é a fonte da nossa salvação. Não é por mérito, não é por obras, não é por nada, meus amados. É simplesmente pela fé e pela obediência em servir a Deus verdadeiramente. E como que serve Deus verdadeiramente? Em espírito e em verdade. Se nosso Deus ele é espírito, nós temos que o adorar em espírito. E não só em espírito, em verdade também. Isso, meus amados, aqui fecha como uma aliança, né? O que nós falamos tem que ser o que a gente vive. O que a gente vive tem que ser o que a gente aprende. E o que a gente aprende tem que ser a sã doutrina, que é as escrituras de nosso Deus. Então, meus amados, existe no mundo onde nós vivemos um monte de acréscimos, um monte de heresias, um monte de coisas, meus amados, que trabalha para massagear o eu, o ego das pessoas. Mas a palavra de Deus, se você lê as escrituras verdadeiramente e pedindo o discernimento do Espírito, ele vai sempre te mostrar, meus amados, que evangelho, que palavra de Deus é cruz, é o que? Obediência, é o que? Se abster de muita coisa para agradar a Deus como Jesus fez. É a gente, meus amados, tomar cruz todos os dias, negar a gente todos os dias. É assim, um exemplo bem claro. Você acordar, olhar para o espelho e falar assim: eu me nego por Jesus. Eu me nego. Entende? Porque a nossa carne, meus amados, ela já é destruída. A nossa carne é pecado. A gente tem que o quê? Viver uma vida de obediência para que a nossa alma seja o quê? Conduzida pelo Espírito de Deus, para que venhamos fazer sempre a vontade de Deus e não a nossa vontade. Amém? Assim nós teremos o quê? A salvação. Amém? Graças a Deus. Isso é um chamado, né? Esse chamado aqui que significa o quê? Designado, né? Ao introduzir o que? O título formal de Cristo, sumo sacerdote. Por isso que nós somos cristãos, são pequenos cristos, imitadores de Cristo. Isso significa ser cristão. Amém? Evangelho, né? Fala assim: eu sou evangélico, o quê? Que fala, né, das boas novas. Evangelho é boas novas, é o que a palavra de Deus, né, nos traz, de ensinamento, de conduta, de vida. Amém? Então, meus amados, aqui quando a gente vê aqui Hebreus, né, embora o autor aqui de Hebreus tenha muito mais para dizer sobre o sacerdócio de Jesus, é muito difícil de interpretação, porque nem todos os leitores, meus amados, estão aprofundados na palavra de Deus. Estão tendo o quê? Discernimento desta carta. Todos vocês que estão ouvindo, pode ser pessoas que estão entendendo completamente, né, o que está sendo dito aqui. Outras pessoas ainda estão leigas, estão no leite. É isso que a carta de Hebreus está dizendo. Olha, tem judeus, né, que se converteram ao cristianismo, né, a Jesus Cristo, se converteram nas suas velhas práticas para agora as práticas do Evangelho. Né? E o que acontece? Tem alguns judeus agora que estão retrocedendo de novo. Quer dizer, vai ter que ser alimentado no leitinho de novo. Porque não entrou na cabeça ainda a palavra, a verdade. Então está falando que será o quê? Difícil de interpretação para os leitores dessa carta. Que são classificados o quê? Como negligentes para ouvir. Negligente, meus irmãos, significa o quê? Descuidado. Uma pessoa que não tem um cuidado devido. Então, quando essas pessoas ouviram a palavra de Deus e não devem ter se mostrado certamente prontas e aptas a aceitá-las, a gente lê isso aqui em Hebreus 6, a partir do verso 11. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma lida, para você ver do que eu vou falar.
Hebreus 6:11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Ou seja, meus amados, quando você está aprendendo a palavra de Deus, você está sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus, você está simplesmente se limpando das velhas condutas, está sendo transformado agora mediante a palavra de Cristo, onde tudo se fez velho, as velhas práticas do homem fez velho, ficou para trás, agora tudo tem que se fazer novo. Agora que você está aprendendo a palavra de Deus, o que é servir verdadeiramente a Deus, tem que ser novo. Se você negligenciar, se você agora deixar as velhas coisas fazerem parte das novas, meus amados, você está se mostrando o quê? Descuidado, preguiçoso na fé. Seria então o quê? Uma tarefa muito difícil de explicar verdades para essas pessoas. Hoje não se diferencia, hoje não é diferente. Hoje tem muita gente que começa certo e termina errado. Hoje tem muita gente que começa a ouvir as palavras, começa a entrar no coração, mas por qualquer coisa fecha e não aprende mais nada e retrocede, pior ainda. Amém? Então o autor aqui está preparando os seus leitores para receber o que? O ensinamento sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Amém? Primeiro, ele está reprovando a imaturidade espiritual deles. Ele está falando aqui dessa reprovação. E o fato de haverem abandonado o progresso à maturidade, a gente vai observando que todos os verbos aqui que a gente lê do 4 ao 6 estão no passado. Estão no passado. Olha só, Hebreus, a gente lê Hebreus 6, do 4 ao 8, ele fala assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, ela é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é o quê? Ser queimado. Então, meus amados, todos aqueles que foram iluminados, que foram chamados e foram iluminados, estão provando do dom celestial, estão provando da bondade de Deus, estão provando da palavra de Deus. E tornaram o quê? Agora participantes dessa família maravilhosa, participantes do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, aceitou Jesus, agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Se você não aceitou ainda, está na hora de aceitar. Está na hora de você aprender o que é viver a vontade de Deus, o que é verdadeiramente aceitar a Jesus. Não é só falar assim, eu conheço Jesus, eu sei, Jesus é Filho de Deus, é o que a história diz, é o que a palavra de Deus diz, mas você já aceitou de verdade? Você já teve um encontro verdadeiro? Você já sentiu o que o Espírito Santo de Deus pode fazer em você? Você realmente já confessou que só Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador? É Ele que morreu por você e que você deve honrá-lo com a sua vida? Então, para isso, você tem que pronunciar diante de testemunhas que Jesus Cristo é teu Senhor, que Jesus Cristo é teu Salvador. Você se arrepende de toda a sua velha história, pede perdão ao Senhor, pede para que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida, e que você quer ser participante agora dessa família celestial, para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de ti. Tu já fez isso? Se você já fez isso, agora você é participante, você é iluminado. Você experimentou a bondade da palavra de Deus. Você está experimentando os poderes da era que há de vir. Agora, se cair, meus amados, retroceder, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo vocês estão crucificando de novo Jesus Cristo, sujeitando-o à desonra pública. Quer dizer, você está conhecendo a Jesus, você sabe o real motivo do que Jesus veio fazer na terra, você tem o quê? Ali, você tem a reverência do que Jesus fez, entende, mas por qualquer circunstância você vai retroceder, você vai cair. Ele está falando assim, poxa, é impossível agora que sejam reconduzidos ao arrependimento, porque vocês estão fazendo o quê? Vocês estão crucificando Jesus de novo. Quer dizer, você aceitou, agora está retrocedendo? Aí você quer aceitar de novo? É difícil, né? Então, meus amados, é uma vida de integridade. É o que a gente está aprendendo.
Então a gente vê aqui que todos os verbos aqui estão no passado. Então ele recorda que então alguns feitos espirituais dignos da parte deles e faz com que eles lembrem das promessas que Deus lhes tinha ofertados. Devendo o quê? Já ser mestres pelo tempo que ele sugere que muitos dos cristãos já deveriam ser instruídos, já seriam instrutores, melhor se dizendo. Quer dizer, ele está falando assim, olha, a gente está alimentando vocês no espiritual, estamos ensinando vocês por parte do Espírito Santo de Deus, estamos trazendo a revelação da palavra ao coração de vocês, estamos treinando vocês para que vocês sejam instrutores, mas pelo contrário, vocês estão retrocedendo. Estão retrocedendo. Então ele está falando assim, poxa, a gente está perdendo tempo com vocês? Vocês ainda não entenderam o que é servir a Deus verdadeiramente? Paulo, em 1 Coríntios 12, a partir do 29, ele fala assim, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos vocês em línguas? Todos vocês interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, meus amados, sempre tem mais. Se você realmente quer viver o sobrenatural, se você realmente sabe o que é servir a Deus e você quer se aprofundar em integridade, em verdade, não quer se corromper, quer ser leal à palavra de Deus, a ponto de se doar por completo, meus amados, é isso que Paulo está dizendo. Busquem com dedicação os melhores dons de Deus. Tem que buscar. Quer encontrar Deus? Você tem que buscar. Porque a palavra de Deus garante, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater na porta, a porta vai se abrir. É isso que ele está mostrando um caminho muito mais excelente. Amém? Porque, meus amados, para Deus, cada um tem um chamado, tem uma vocação. Mas basta cada um tomar a responsabilidade de buscar. Amém? Então, a gente vê aqui que já está transmitindo a outros o que aprenderam mediante os dons que Deus lhes havia concedido. Amém? Então, os primeiros rudimentos aqui que a gente vê, meus amados, significam o quê? As verdades básicas aprendidas pelos crentes sobre a fé. É o que a gente lê em Hebreus 6, do 1 ao 2. Ele fala assim, olha, portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Tem que avançar para a maturidade. Até quando você vai ficar no leitinho? Até quando você vai ficar agindo como um garoto? Como uma garota? Ei, você está na igreja há quanto tempo? Você não entendeu ainda o que é servir a Deus? Você não entendeu ainda quais são os rudimentos? Quais são os ensinamentos elementares a respeito de Cristo? A gente tem que avançar para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém? Então, meus amados, a gente tem que entender qual é o significado de servir a Deus. Servir a Deus não é simplesmente falar assim, eu deixo uma Bíblia aberta no Salmo 91, estou servindo a Deus. Eu sirvo a Deus, mas não tenho um tempo para parar para orar a Deus, para clamar ao Senhor. Isso tem que ser transformado na nossa vida. Amém? Então a expressão aqui, como ele está se referindo ao beabá, né, da alfabetização, ou a tábua ali dos 4 operações fundamentais aritméticas, os primeiros rudimentos aqui, meus irmãos, são, enfim, o que? Os elementos básicos, a partir dos quais tudo o mais no saber se desenvolve. Então esses cristãos aqui que a gente está lendo sobre eles, haviam regredido na fé. Por causa do quê? Do não uso do que aprenderam. Então não adianta você ficar na igreja aprendendo a palavra de Deus 40 anos se você não praticar o que você está aprendendo. Se uma pessoa não pratica o que ela aprende, ela esquece, isso é óbvio. E é preciso o quê? Que ele ensine tudo de novo as mesmas coisas. O não usar a palavra que você aprende, se você não pôr em prática, não exercer o que você está aprendendo aqui, é você esquecer. Isso é o significado do leite que ele está dizendo aqui. De contrapartida, alimento sólido, o autor aqui está ilustrando deste modo os ingredientes do crescimento espiritual.
Então, o leite aqui equivale aos primeiros rudimentos. Já o alimento sólido é a pessoa que realmente está ingressando, é a pessoa que está tendo sede, fome de se alimentar, de aprender mais, de desenvolver mais. Porque nós somos pegos crus, meus amados. Lembra que eu sempre falo, uma pedra bruta, para mostrar a beleza, que não é beleza nossa, que eu e você não tem beleza nenhuma, né? A beleza que tem que aparecer dentro de nós é o fruto do Espírito Santo. É a graça, é a bondade de Deus que tem que transparecer em mim e você. Ela está dentro de mim, está dentro de você. Se você aceitou Jesus, aceitou o Espírito Santo de Deus na sua vida, está dentro de você. Mas agora é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. O quê? Se desenvolver, pôr em prática, exercer o que você está aprendendo. Se você só guardar aí, lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor dá 10 para um, 5 para um e 1 para outro. A hora que ele volta, um dobrou, o outro dobrou, e o outro que tinha menos, o que ele fez? Enterrou com medo. Ele foi abençoado? Pelo contrário, o pouco que tinha foi tirado e foi posto sobre aquele que tinha muito, mas fazia. Então não olhe para aquele que está fazendo muito e está sendo extremamente abençoado por Deus. Olha para você, o que você está fazendo com o que Deus te deu. Mesmo que seja pouco, o que você está fazendo? Está fazendo nada? O erro está em você, não está no pouco, está em você que não está fazendo nada, não está exercendo, não está pondo em prática nada do que você está aprendendo. A palavra é clara, meus amados. Se você permitir os teus ouvidos absorver e descer para o teu coração essas palavras e mandar para a tua mente para executar o que você está aprendendo, você vai ser transformado. Você vai sair, dessa estagnação, você vai sair dessa zona de conforto, você vai sair dessa zona. Você lembra Elias ficou sendo alimentado por corvo? Quanto tempo? Ele já começou a entrar numa zona de conforto. Ele já começou a entrar numa zona assim, nossa, tá tranquilo. Todo dia eu acordo, tem café da manhã, tem almoço. O próprio corvo vem trazer alimento para mim todo dia. Que benção, né? Vou ficar por aqui mesmo. O que Deus falou para ele? Chega, acabou. Levanta daí. Vai para casa de uma viúva lá que eu vou te mostrar quem é. Ele acreditou que seria uma viúva rica. Que ele ia, nossa, agora eu tô legal, né? Tava sendo alimentado pelo pássaro, mas agora eu vou ser alimentado por uma viúva. Provavelmente, viúva, geralmente se ela vai me sustentar, provavelmente ela tem muito dinheiro. Porque uma viúva, se ela não tivesse nada, basicamente ela morreria, né? A gente sabe da história, dos fundamentos daquele tempo, né? Se uma viúva, o marido morresse e não tivesse filho homem, herança, basicamente ela morreria de fome. Ele imaginaria que a viúva teria muita coisa. Quando ele chegou até a porta da viúva não tinha nem para ela. Estava preparando a última refeição para morrer, ela e o filho. E ali aconteceu o milagre de Deus. Deus multiplicou para todos, para aquela família ser extremamente abençoada. Então é o que Deus faz, meus irmãos. Esse é o alimento sólido. Se você se desenvolver, crescer espiritualmente, você vai viver coisas sobrenaturais. Mas você tem que se permitir isso. Amém? O alimento sólido é a revelação mais ampla. É o alimento mais profundo. Sabe? É a palavra rema que vai vindo na tua vida e vai te ingressando em coisas muito mais profundas. Mas Deus não mostra essas coisas para pessoas que não querem nada com nada. Deus não abrange, sabe, o reino para pessoas que não têm compromisso. Pessoas que são vulneráveis, pessoas que são, sabe assim, ociosas. Uma hora tá bem, outra hora tá desistindo, uma hora tá glorificando, outra hora tá blasfemando. Deus conhece o coração e não adianta você falar assim, não, eu não faço isso. Você quer enganar quem? O homem, eu falando, o homem quer enganar quem? O Criador de todas as coisas, que conhece o íntimo, que é coisas que nem eu e você às vezes sabe e ele conhece. Então, meus amados, isso é o significado do alimento sólido. Isso é a revelação mais ampla. Eu e você temos que começar o quê? Processar a verdade dentro de nós. Começamos então com o processamento da verdade. Olha que 1 Pedro 2,2 ele nos diz. Pedro, que teve realmente uma vida transformada, ele fala assim, olha, como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Quer dizer, se você se considera essa criança recém-nascida que está entrando agora, ingressando agora na palavra de Deus, no Evangelho, Cristo, se você deseja com todo o seu coração esse alimento espiritual puro, que é a palavra de Deus,
para que por meio dessa palavra, cresçam, eu e você, para a salvação. É um desenvolvimento, meus amados. Nada assim, sabe, do nada aconteceu, já está crescido, já está transformado, já está capacitado e apto para fazer as coisas de Deus. Não é assim, meus amados. Deus tem ordem, tem decência, tem processo. E se você não se permitir, meus amados, as coisas não acontecem. É a mesma coisa você pegar uma faculdade. A gente pode fazer um exemplo bem prático. Se você ingressar numa faculdade de Direito, se você não ler, você não sabe nada. Se você não desenvolver ali o seu intelecto, você não vai saber nada. Nas provas você vai ser reprovado. Se você for julgar um caso para tentar resolver o problema de uma pessoa, você não vai conseguir, porque você não vai ter o quê? Conhecimento. Não vai ter o quê? Aptidão. Não vai ter o quê? Todas essas coisas que você precisa desenvolver. Exercitando, você consegue tudo isso. Amém? Então é isso que 1 Pedro 2,2 está falando também. Exercitando o quê? O princípio da prontidão para aprender. Isso é gradualmente. Temos que ativar o quê? O princípio da prática para a retenção da verdade. A prática consiste, né? E a persistência da verdade resulta num crescimento e maturidade. Então esta mesma fórmula que é apresentada aos Coríntios por Paulo lá em 2 Coríntios 3, do 1 ao 4, ele fala, você pode ver, meus irmãos, que sempre é dito as mesmas coisas. 1 Coríntios 3, do 1 ao 4, é que a palavra de Deus diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura vocês não estão sendo carnais? Então, meus amados, é uma reflexão muito simples que eu e você pode fazer. O que está entrando no seu coração? Você tem inveja? Você está se contendendo contra alguém? Está fazendo dissensões? Seja na família, seja no ministério, seja na igreja, seja onde for. Você está tendo esse tipo de conduta? Se você tem esse tipo de conduta, você é fofoqueiro, fala mal do outro, quer ter o que é do outro. Se você tem esse tipo de conduta, vocês não estão sendo porventura carnais? Não estão andando segundo os homens? Então, meus amados, é uma atitude que tem que partir de mim e de você. Se você quer viver coisas mais profundas com Deus, que eles estão fazendo a simbologia do alimento, né? Do leite com a carne, do leite, do alimento mais sólido. Ele está falando assim, olha, é impossível eu abranger outros assuntos com vocês se vocês ainda não saem, né, do gatinhar. Se vocês estão no leite ainda. É difícil abrir outros assuntos que Deus me revela, porque eu estou cada vez procurando mais no Senhor e poder compartilhar com vocês para que vocês possam se capacitar, se amadurecer para ensinar outros se vocês não querem fazer nada. Se vocês não estão, né, contribuindo, não estão colaborando com o crescimento. Amém? Graças a Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Que a palavra de Deus está passando para mim e para você? Então, não está experimentado na palavra da justiça, né? A grande parte dos primeiros leitores dessa carta não tinham necessariamente o quê? Falta de informações em relação à justiça. O que eles não tinham era experiência em praticar a informação que eles possuíam. Quer dizer, sabe aquelas pessoas que memorizam a Bíblia? Ah, eu li 50 vezes a Bíblia, eu sei tudo de cor. Tá, mas você pratica elas? Faz parte do seu dia a dia? O que você aprendeu? Ou você não aprendeu nada? Você só memorizou, só gravou? Né? Tem um ditado assim, bem chucro, né? Que fala assim, até papagaio sabe falar, né? Até papagaio grava. Até papagaio fala. Então, meus irmãos, você vive o que você fala? O que você fala que você lê na Bíblia, você pratica? Era isso que estava falando ali, né? Eles experimentaram a palavra da justiça, eles sabem, têm conhecimento, esses primeiros leitores. Mas eles não tinham o quê? Não tinham o quê? Experiência em praticar o que aprenderam, o que eles, né? As informações que eles possuíam. Então a maturidade, meus irmãos, ela vem com a prática. Isso é inevitável. Se você não praticar o que você aprende através das escrituras, você nunca vai ser maduro. Você nunca vai ter maturidade espiritual. Ao praticarmos a justiça, nós teremos o quê? Menos dificuldades em distinguir o bem do mal. E o bem do mal, meus irmãos, não é você entrar no mercado e roubar um pacote de arroz e ser preso. O bem do mal que está falando aqui são coisas espirituais.
o que é de Deus e o que não é de Deus. O que provém da santidade de Deus, o que não é da santidade de Deus. Amém? Então é isso que ele está falando sobre a imaturidade cristã. A criança, que geralmente tem o quê? Pouco discernimento. Não tem, né? Ali a autodisciplina. Precisa ouvir, não constantemente, para poder vir e entender. O crente maduro está apto a saber a diferença entre o bem e o mal e controlar os seus apetites pecaminosos. É a pessoa que sabe se conter, sabe ter domínio próprio, sabe o que é o fruto do Espírito, que a gente leu lá em Gálatas. Tudo tem que saber, tem que desenvolver e tem que viver. Amém? Essa é a diferença de quem é maduro e de quem não é maduro. Perfeitos, que ele está dizendo, para encerrar aqui, refere-se aos cristãos espiritualmente maduros. O costume que ele está dizendo aqui significa a prática, o hábito. Aqueles que têm o costume ou o hábito de obedecer a mensagem de justiça e amadurecem na fé e estão prontos para discernir tanto o bem quanto o mal através das escrituras de nosso Deus. Porque o sumo sacerdote Jesus Cristo nos ensina todas as coisas que devemos praticar, fazer, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um ensino muito profundo. Rei de Salém, primeiro rei, sobre a ordem de Melquisedeque. Ele fala 2 vezes aqui, né? Mas outra hora a gente vai abordar esse assunto que é muito profundo também. Amém, pessoal? Ficou claro o que está significando Hebreus 5? É uma mensagem de correção, uma mensagem de abrir as nossas vistas espirituais para o que nós devemos praticar e fazer das nossas vidas. Para que não venhamos cair no acomodismo, não venhamos ser o quê? Pessoas infrutíferas. Porque é claro, meus irmãos, aquele que não dá fruto é cortado e jogado fora. Deus ele dá muitas e muitas oportunidades ao homem, mas se o homem não se atentar às oportunidades de Deus, fazer pouco caso, vai ficar para trás e depois não adianta chorar. Amém? Então, meus amados, abre o entendimento, aceita a palavra de Deus. Tem dúvida? Leia. Leia. Pratique o que você está lendo, porque a palavra é clara, não deixa dúvida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus.